Irmãos, vocês já ouviram falar juízo e sentença de Deus? Mas antes tem o recado, o aviso de Deus. Vocês já ouviram isso na Bíblia? Pois é, irei falar nesse assunto hoje. Amém? A paz do Senhor, meu nome é Zilda, estou aqui no canal Com Jesus para trazer uma reflexão para nós. E você que ainda não é inscrito neste canal, e se você sentir de Deus, se inscreva, compartilhe com outras pessoas e comente. Eu quero falar de uma história bíblica e de o que nós estamos vivendo hoje. Existiu na Bíblia um homem que estava, um profeta de Deus, que Deus mandou ele em uma determinada cidade avisar aquele povo, se ele não se arrependesse, em 40 dias Deus ia destruir eles, pela ruindade que eles estavam fazendo pelas coisas erradas. E ali aquele homem, o que ele fez? Ele foi para o navio, que era para ir para Nínive, porém ele não foi para Nínive. Ele desviou o caminho. Por que aquele homem desviou o caminho? Era exatamente porque ele sabia da conduta daquele povo, daquela cidade. Era uma cidade pequena, mas mesmo assim, era um povo rebelde, era um povo que estava praticando coisas terríveis. E aí, mas mesmo assim, Deus mandou esse homem ir lá na cidade. E ali esse homem ele tentou desviar para outro lugar, porém Deus não deixou. E fez ele com que ele fosse para o ventre de um peixe durante 3 dias, para que ele pensasse, repensasse, e ele ir para aquela cidade. E ali aconteceu. Eu acredito que os irmãos já sabem qual é esse homem que eu estou falando. E ali esse homem, ele sai do ventre do peixe, ele vai a Nínive, a cidade de Nínive. Era uma cidade pecaminosa, uma cidade que o povo já tinha se corrompido, o povo não queria mais saber de Deus. Eles falavam, eles abriam a boca para falar, mas eles não queriam mais saber de Deus. Era só na fala. Irmãos, essa história é muito forte. Os irmãos estão sabendo que eu estou falando do profeta Jonas. Jonas, ele foi para Nínive. Ele passou o dia todo dentro de Nínive, profetizando. Governador, reis, prefeito, todos se converteram nesse dia. Porque ele chegou, o Senhor manda dizer, se vocês não se converterem, em 40 dias, vocês irão ser destruídos. E ali aquele povo se converte. Porém, os anos se passaram muitos anos depois. O povo voltaram às mesmas práticas. Mas quando Deus avisa e nós não obedecendo, pode ter certeza que a sentença de Deus, ela chega, o juízo de Deus, ela chega para cada um de nós. E ali passa-se os anos, e o povo voltar a fazer as mesmas coisas erradas ou até pior. Aí levanta-se outro profeta chamado Naum. Naum, Deus levanta ele já para sentenciar, trazer o juízo de Deus para aquela cidade. Porque o povo tinha voltado às práticas passadas. Se arrependeram por um tempo, mas voltaram às práticas passadas. Aí Deus levanta o profeta Naum para dizer para aquela cidade, ai da cidade ensanguentada. O capítulo 3 de Naum, ai da cidade ensanguentada, que está toda cheia de mentiras. Olha aqui o que Deus estava dizendo com aquele povo. E quando nós vamos ler toda essa história aqui de Naum, quando Deus usou Naum para levar a mensagem para o povo de Nínive, já foi levando uma sentença de morte. E quando nós vamos estudar bem profundo essa história, a gente vai ver que Nínive foi destruída. Mas antes Nínive foi perdoada. Mas eles não valorizaram o perdão de Deus na vida deles. E eles voltaram a praticar tudo que eles haviam praticado antes. E aí veio a sentença e juízo de Deus para aquela cidade. E aí, baseado nessa história, irmãos, eu estava observando ontem, eu fui para um culto
Quando eu chego na igreja, eu abro a palavra de Deus, que eu gosto de ficar vendo algumas referências bíblicas ali, o culto está rolando, aí eu estou procurando a referência, e aquilo veio muito forte no meu coração. A sentença de Deus para a terra está chegando. E quando nós olhamos para nós hoje, nós estamos vendo um cenário pecaminoso, um cenário mentiroso, um cenário de roubalheira, como do mesmo jeito que estava Nínive. O povo aqui tem dizendo que o povo, eles roubavam descaradamente, sem sentir nenhum remorso. Mas de quem esse povo estavam roubando? Aí nós olhando para nós hoje, como está a igreja hoje, gente? Estamos falando tanto de Deus, de Jesus e aquela coisa, mas como está o nosso coração diante do Senhor? Irmãos, o juízo de Deus está chegando na terra. A sentença de Deus está chegando na terra. Deus, ele olha do céu para a terra e não viu nenhum justo sequer. Ele manda o filho dele vem, vive aqui na terra, cumpre os propósitos, tudo que era para ser cumprido, e ele volta novamente para o céu. Mas ele deixou um recado: arrependei-vos. Se arrependo, porque se você se arrepender, vocês vão alcançar a salvação. Houve um arrependimento em massa algumas décadas atrás, alguns séculos atrás, porém hoje o povo não quer mais se arrepender. Hoje o povo estão fazendo o que quer, estão dentro da igreja sem temor, estão fazendo coisa do jeito que quer sem temor. Esses dias eu tive uma experiência vendo algo, um grupo de louvor, de jovem. Gente, eles cantavam com tanta perfeição. Mas era tanta perfeição, uma lindeza de voz, aquele grupo de jovem cantava. E eu de longe, dentro da igreja, de longe. Era um culto de jovem. E eu ali, irmãos, eu observando aquilo ali, eu vi, meu Deus. Mas era tanta lindeza, mas algo no meu coração me incomodava. Cadê a presença do Espírito? Cadê? Para que enfeitar tanto aquele momento ali, para querer apresentar algo bonito para as pessoas que estão no ambiente. Mas esquece de se preparar mentalmente, psicologicamente, emocionalmente, a vida diante de Deus, para que o Senhor venha receber o louvor. Não adianta nada, gente. Para que tanta beleza? Para que tanto esmerilar? Se não há unção, se não há graça, se não há presença de Deus, para que isso? É para se esforçar, para oferecer o melhor, mas é para Deus, não é para as pessoas. Estamos esquecendo de nos preparar para oferecer algo para o Senhor. E estamos se preparando para oferecer algo para as pessoas que estão no ambiente, que estão no auditório. E esquecendo que ali, aquele momento ali, era para nós nos estar apresentando algo de bom, é para o céu. Porque quando é para Deus, ele recebe e a graça vem. Mesmo que as pessoas sejam o pior pecador na prática do pecado, o Espírito Santo vai lá e ele começa a trabalhar no coração, a pessoa começa a se derramar. E pronto, a presença de Deus vem. Mas não é isso que está acontecendo. Ó, uma beleza de música. Mas enquanto os outros que estão no banco da igreja estão aqui, ó. Todo mundo com o celular, nem observando a letra da música. O hino que foi cantado, gente, lindo, eu amo esse hino. Esse hino, Deus tratou comigo bem no lançamento desse hino da cantora Aline Barro e o Anderson Freire que canta. Que foi cantado: estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gota de adoração. Gente, olha a letra desse hino. Se você for observar e você parar um pouco e analisar a letra deste hino, eu, muitos anos atrás, acredito que foi em 2011, eu fui muito impactada
com este louvor muito forte, eu me vendo entrando em um jardim, e o Senhor chegando para cuidar de mim, para tirar todas as crostas e purificar o meu coração, limpar o meu coração. Foi um momento assim de impacto muito grande. Ainda hoje, quando eu ouço esse louvor, eu nunca esqueço. E as pessoas andam cantam assim, por cantar. E aqui eu observando nesta palavra, o Senhor está avisando a terra, o Senhor está vindo com a sentença do céu para a terra. Houve um aviso, houve um chamado, atenção, o povo se voltaram e agora nós estamos vivendo o quê? Totalmente cada um no seu mundo, na sua vida. Os encontros na igreja não é como antes, gente. Não é como antes os encontros na igreja. Antigamente os encontros na igreja era para você adorar o Senhor, era para você cantar de coração. Hoje não, é só para você ir para mostrar que foi. E mais nada. Que Deus venha ter misericórdia de nós. Recebe esta palavra de Deus. E vamos nos arrepender, nos voltar novamente. Hoje pela manhã eu acordei, gente, muito cedo, com aquele louvor muito conhecido e é muito antigo também, que, olha, foi muito forte, que parece que era o meu filho, na voz do meu filho, cantando assim, ó, meu Salvador, meu resgatador. Eu me espantei, gente. Eu me espantei pela manhã, porque parecia que era o meu filho. Meus filhos gostam de cantar esses hinos assim. Aí eu digo, meu Deus. Aí eu levantei, eu digo, olha, esse hino é do Fred Arraes. Aí eu comecei, eu levantei, já botei o som. Aí aqui meu filho acordou de manhã, foi ouvindo este louvor. Vocês estão entendendo? O Senhor está nos chamando. O Senhor está nos chamando, porque senão a sentença de Deus vai ser terrível. Porque Ele está dizendo, ai da cidade ensanguentada. E o que eu quero dizer aqui? A igreja está ensanguentada. A igreja está manchada. A igreja está cheia de pecado. Está cheia de sujeira. A igreja anda mentindo. A mentira está despravada. E as pessoas não têm vergonha mais de mentir, gente. Eu estou com essa coragem de dizer isso. A igreja não tem mais nem vergonha de estar mentindo. Nos púlpitos das igrejas, as pessoas com o microfone na mão, soltando mentira, e ainda dizem assim, não pode mentir, irmão, que é pecado, não vai para o inferno. E a mesma pessoa que está falando vive na prática da mentira, inventando mentira. E o Senhor está mandando o recado aqui, ai, da cidade ensanguentada, que está toda cheia de mentiras e de rapina, e que não se aparta do roubo. A igreja está cheia de mentira, a igreja está cheia de roubo, está fazendo coisas erradas, mas estão lá nos púlpitos da igreja, os líderes não estão mais temendo a Deus como estava. Quando pega o microfone é só para desabafar, mas não fala da eternidade, que nós temos que se preparar, que temos que nos arrepender, pedir perdão, amar uns aos outros, para que nós venhamos morar no céu de glória. Está faltando isso, gente. Está faltando isso. Nós precisamos acordar para a realidade. A sentença de Deus está vindo para a terra. Está chegando o juízo de Deus. O que nós estamos fazendo? O Senhor está nos chamando. Ele está nos chamando porque o juízo de Deus vem. E Ele já avisou muitas e muitas vezes que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.